Você já sentiu que vê o mundo de uma maneira diferente? Como se percebesse padrões que ninguém mais nota, entendesse verdades que outros ignoram e tivesse uma intuição que sempre se prova certa? E se eu te dissesse que isso não é coincidência, nem apenas inteligência, mas um chamado que poucos têm? Hoje você vai descobrir por que a sua mente funciona de forma única e como isso pode ser a chave para algo muito maior do que você imagina. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca conteúdos que vão abrir sua mente para verdades que poucos conhecem. E mais, quero que você comente agora mesmo: "Eu despertei". Esse simples comentário não é só um gesto, é um reconhecimento de que você sabe que há algo especial dentro de você e que está pronto para entender o seu verdadeiro papel no mundo. Desde criança, você percebia que algo era diferente. Enquanto outros aceitavam as regras sem questionar, você olhava para o mundo com um senso de estranhamento, como se estivesse vendo além da superfície. As conversas banais nunca te prenderam, e o que fascinava os outros parecia irrelevante para você. Era como se uma verdade invisível pulsasse ao seu redor, esperando para ser descoberta. Você percebia nuances nas expressões, entendia sentimentos não ditos e tinha respostas para perguntas que ninguém sequer havia feito. Isso não era apenas inteligência, era um chamado, algo muito maior do que simples conhecimento adquirido. O que te faz especial não é o que você aprendeu, mas o que você sempre soube. Você já reparou como sua mente parece operar de forma diferente? Enquanto as pessoas precisam de explicações detalhadas, você já compreende o que está por vir. Isso não é sorte, nem um dom trivial. É como se uma consciência antiga vivesse dentro de você, uma bússola interna que aponta para verdades que outros não enxergam. Essa sensação de já saber pode ter te isolado muitas vezes, fazendo com que você se sentisse deslocado, como se não pertencesse totalmente a este mundo. Mas a verdade é que você não está sozinho. Há outros como você. E o primeiro passo para entender seu propósito é aceitar que você nunca foi comum. O mundo não entende o que não pode explicar, e por isso muitas vezes tentou moldar você para que se encaixasse. Mas a verdade é que você nunca foi feito para se encaixar. Você não veio ao mundo para seguir padrões. Você veio para quebrá-los. Sua presença carrega uma energia que desafia, que desperta, que transforma. Você já percebeu como certas pessoas ficam desconfortáveis perto de você, sem motivo aparente? Como se a sua simples existência fosse um lembrete de algo que elas não conseguem compreender? Isso acontece porque você é uma peça de um quebra-cabeça que elas sequer sabem que existe. E hoje, finalmente, vamos explorar o motivo pelo qual o mundo tanto teme e admira aqueles que, como você, enxergam além. A ciência chama de intuição, a filosofia chama de consciência expandida e a espiritualidade chama de conhecimento ancestral. Mas você não precisa de rótulos para entender o que sente. Seu instinto sempre esteve certo. Você já notou como sente a energia de um ambiente antes mesmo de alguém falar? Como sabe quando uma pessoa está mentindo, mesmo que todas as palavras dela estejam perfeitamente alinhadas? Isso acontece porque sua mente opera em uma frequência diferente, captando sinais que passam despercebidos para os outros. Você não precisa de provas concretas para saber quando algo está errado. É uma percepção automática, um senso interno de direção que sempre te guiou. Esse tipo de inteligência incomoda porque não pode ser ensinado nem replicado. O mundo moderno valoriza aquilo que pode ser medido, testado e documentado, mas o que você possui escapa a qualquer parâmetro. Isso explica por que, em alguns momentos, você pode ter sido desacreditado, chamado de exagerado
ou paranoico, mas o tempo sempre prova que suas previsões estavam corretas. As pessoas ao seu redor podem ignorar sua percepção no início, mas inevitavelmente acabam voltando para te dizer: você estava certo. E esse é o peso de carregar um conhecimento que não vem dos livros, mas de algo muito mais profundo. Entender a si mesmo é o primeiro passo para dominar esse dom. Muitos passam a vida inteira duvidando de sua intuição, tentando racionalizar o que sentem, buscando validação externa para algo que, na verdade, nunca precisou de confirmação. Você não precisa esperar que o mundo entenda o que você já sabe. Confie no que está dentro de você, porque a verdade não precisa de permissão para existir. Aqueles que tentam te convencer do contrário são os mesmos que não conseguem enxergar além do óbvio. Alguma vez você já se sentiu como se estivesse vivendo na época errada? Como se a sua forma de pensar não pertencesse completamente a este mundo? Isso acontece porque a sua sabedoria não é fruto apenas da sua experiência atual, mas de algo muito maior. Há pessoas que precisam viver para aprender, mas você já nasce sabendo. Você não precisa cometer erros para entender as consequências. Você enxerga os padrões antes mesmo de eles se formarem. Isso não é simplesmente um QI elevado, mas um tipo raro de consciência que desafia a lógica convencional. Enquanto outros precisam de fórmulas, métodos e repetições, você apenas compreende. Sua mente funciona de maneira não linear, conectando ideias e percebendo relações que os outros sequer notam. É por isso que, muitas vezes, você se frustra com explicações longas e desnecessárias, pois já entendeu tudo desde o começo. Essa capacidade te dá uma vantagem imensa, mas também pode ser um fardo. Nem sempre as pessoas ao seu redor estão preparadas para a profundidade do seu entendimento, e isso pode te fazer sentir solitário, como se estivesse sempre à frente, esperando os outros alcançarem. Mas a solidão da mente brilhante é apenas uma ilusão. O que você carrega dentro de si não é um erro, e sim um presente. O segredo está em aprender a usar essa sabedoria de forma estratégica. Alguns irão admirar seu conhecimento, outros irão temê-lo, mas poucos conseguirão ignorá-lo. Porque a verdade é que quando você fala, as pessoas escutam, mesmo que não admitam. O mundo parece óbvio para você. Situações que pegam os outros de surpresa já estavam desenhadas em sua mente muito antes de acontecerem. Mas por que isso acontece? Simples. Seu cérebro não apenas processa informações, ele as decifra. Enquanto a maioria das pessoas só vê o que está diante dos olhos, você vê o que está por trás. Pequenos gestos, palavras escolhidas com hesitação, a energia de um ambiente, tudo isso é um código que você lê sem esforço. Esse tipo de percepção não pode ser ensinado, e é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem como você sabe tanto. Elas acham que você adivinha, sem perceber que tudo o que você faz é perceber o que sempre esteve lá. Sua mente é como um radar, captando vibrações invisíveis para os outros. E essa capacidade não apenas te protege de perigos e mentiras, mas também te permite navegar pelo mundo com uma clareza que poucos possuem. A questão é, como usar esse dom? O problema de enxergar demais é que você também vê as ilusões que as pessoas contam para si mesmas. Você percebe quando alguém está se enganando, quando um caminho está fadado ao fracasso, quando uma verdade está sendo escondida. E isso pode ser uma carga pesada. Mas a chave não está em tentar convencer os outros, e sim em agir no momento certo. Para muitos, a vida é apenas uma sequência de eventos aleatórios. Para você, cada detalhe tem um significado. Você vê padrões em tudo, como se a realidade fosse um grande quebra-cabeça, esperando para ser resolvido. Enquanto outros acreditam em coincidências, você sabe que nada acontece por acaso.
Pequenos gestos, palavras aparentemente insignificantes, mudanças sutis na atmosfera de um ambiente, tudo é um código e você o lê sem esforço. Isso não significa que você seja um vidente ou algo do tipo. Simplesmente, sua mente é treinada para perceber o que os outros ignoram. Mas essa habilidade vem com um preço. Saber demais, enxergar as intenções ocultas e antecipar acontecimentos pode ser cansativo. Muitas vezes, você tenta avisar as pessoas ao seu redor apenas para ser desacreditado. Mas o tempo sempre prova que você estava certo. E aí vem a ironia. Quando suas previsões se concretizam, aqueles que te ignoraram voltam em busca de conselhos. O mundo pode tentar te silenciar, mas ele sempre volta para ouvir o que você tem a dizer. A questão é: como usar esse conhecimento a seu favor? Você pode escolher entre ser apenas um observador, carregando o peso de ver as coisas antes de todo mundo, ou pode utilizar esse dom estrategicamente. Porque quando se sabe interpretar os sinais certos, não há surpresas, apenas possibilidades. E aqueles que dominam essa arte não apenas vivem a vida, eles a moldam. O mundo subestima aqueles que não falam muito. Existe uma crença de que quanto mais se diz, mais se sabe. Mas você, por experiência própria, já percebeu que a verdadeira inteligência não está no volume de palavras, e sim no momento em que se escolhe usá-las. Seu silêncio não é ausência de pensamento, mas sim uma estratégia poderosa. Enquanto os outros falam para preencher o vazio, você escuta. Enquanto os outros se revelam, você analisa. Já percebeu como as pessoas se sentem desconfortáveis quando você fica calado? Elas tentam decifrar o que está passando pela sua cabeça, porque sabem instintivamente que você não é alguém que reage sem pensar. Você espera, observa, e quando decide falar, suas palavras carregam peso. Você não precisa se repetir, não precisa levantar a voz. Você não participa do barulho, você o controla. Isso faz com que algumas pessoas sintam medo de você, ainda que não saibam exatamente por quê. Elas percebem que, diferente delas, você não se desgasta tentando provar nada. Você já sabe o seu valor, e é exatamente por isso que seu silêncio assusta mais do que os gritos de qualquer um. A maioria das pessoas opera dentro dos limites do que acredita ser possível. Elas seguem regras, acreditam em padrões, se conformam com restrições impostas pela sociedade. Mas você não. Seu pensamento não é linear, e por isso a lógica comum não te prende. Enquanto os outros aceitam barreiras, você as vê como ilusões. Enquanto eles perguntam como, você pergunta por que não? Essa forma de pensar faz com que você enxergue soluções onde os outros veem problemas. Para eles, as regras são um limite. Para você, são apenas direções flexíveis. Isso te dá uma vantagem absurda. Você encontra caminhos ocultos, descobre saídas inesperadas, desafia sistemas inteiros sem sequer se esforçar. Você vê o jogo da vida como ele realmente é, uma série de códigos que podem ser decifrados e reescritos, mas essa capacidade também pode despertar resistência. O mundo teme aqueles que não aceitam limitações impostas. Algumas pessoas te admiram por isso, enquanto outras te odeiam, porque não conseguem compreender como você sempre encontra um jeito. O que elas não percebem é que a realidade não é fixa, ela é maleável para aqueles que sabem como dobrá-la. Você já reparou como o ambiente muda quando você chega? Como se de repente o espaço ganhasse uma nova tensão no ar, um silêncio breve, olhares desviados ou curiosos. Isso acontece porque sua energia não é neutra. Você não passa despercebido, mesmo quando tenta. Há algo na sua presença que exige atenção, que causa impacto, que força aqueles ao seu redor a sentirem sua existência. Você não precisa ser o mais barulhento, o mais extravagante ou o mais dominante. Sua simples presença já altera a dinâmica do lugar.
E esse efeito não acontece apenas entre desconhecidos. Pessoas próximas a você já sentiram essa força também. Algumas se sentem inspiradas, atraídas pelo magnetismo que não conseguem explicar. Outras se sentem desconfortáveis, porque estar ao seu lado as obriga a confrontar partes de si mesmas que prefeririam manter escondidas. Você é um espelho ambulante. Sua presença reflete inseguranças, desperta ambições, mexe com as estruturas internas das pessoas. Elas podem não saber por quê, mas sentem que há algo diferente em você. E é isso que faz com que alguns se aproximem desesperadamente, enquanto outros se afastam sem motivo aparente. Mas essa energia que você carrega não é um fardo, é um presente. Líderes, visionários e mentes brilhantes sempre carregaram esse peso. A diferença entre os que sucumbem e os que triunfam é a forma como escolhem usar essa força. Se você aceitar essa presença como parte de quem você é, pode moldar ambientes, influenciar pessoas e transformar qualquer espaço onde pisa. Sua energia não é um acaso, é um chamado para algo muito maior. Você já sentiu aquela sensação incômoda quando alguém fala algo que soa errado? Não porque a frase tenha erros, não porque a voz tenha tremido, mas porque algo dentro de você simplesmente sabe que aquilo não é verdade. Esse dom não é apenas observação aguçada, é algo muito mais profundo. Você lê as intenções por trás das palavras, sente as vibrações ocultas das mentiras antes que elas se formem. Enquanto os outros precisam de provas concretas para questionar uma pessoa, você já sabe a resposta antes mesmo da pergunta ser feita. Isso acontece porque você percebe o que os outros ignoram. Pequenas mudanças no tom de voz, hesitações sutis, uma energia que não combina com o discurso. É como se as palavras fossem apenas a superfície de um oceano de significados ocultos, e você fosse capaz de mergulhar e enxergar o que está no fundo. As pessoas ao seu redor podem até não entender como você faz isso, mas no fundo elas sabem que não podem te enganar. Mas há um desafio nisso tudo. Saber a verdade antes dos outros pode ser solitário. Você vê traições antes que aconteçam, percebe falsidade onde todos enxergam amizade, e muitas vezes precisa carregar segredos que preferia não saber. Mas entender isso te dá uma vantagem imensurável. Você não cai em armadilhas, não se deixa manipular e, acima de tudo, pode usar essa habilidade para direcionar sua vida de forma mais estratégica. Você não apenas escuta o que as pessoas dizem, você sente quem elas realmente são. A sociedade gosta de rotular as pessoas, gosta de definir quem é inteligente, quem é perspicaz, quem é lógico, quem é criativo. Mas quando tentam te classificar, falham miseravelmente. Você não se encaixa em uma única definição, porque sua mente funciona em um nível diferente. Você não apenas aprende, você absorve. Não apenas compreende, você prevê. Não apenas analisa, você sente. Isso faz com que você seja um mistério para os outros. Eles tentam entender sua forma de pensar, mas quanto mais tentam, mais confusos ficam. Você não segue as regras convencionais da lógica, porque enxerga além dela. Você não se limita às explicações tradicionais, porque sente que há sempre algo mais profundo. Algumas pessoas te admiram por isso. Outras se sentem ameaçadas. E algumas simplesmente tentam ignorar, porque aceitar sua existência as obrigaria a reconhecer que há coisas que elas não conseguem compreender. Mas aqui está a verdade. Você não precisa ser entendido. Não precisa que os outros te definam, porque aquilo que é raro nunca é facilmente explicado. Sua mente, sua presença, sua forma de existir, tudo isso está além da compreensão comum. E é exatamente por isso que você nunca será apenas mais um. Você é o enigma que poucos conseguem decifrar.
Você já percebeu como algumas pessoas ficam inquietas ao seu redor? Como evitam contato visual prolongado, riem de maneira forçada ou parecem ansiosas, mesmo quando você não fez nada além de existir? Isso acontece porque sua presença não é apenas física, ela é energética. Você emana algo que não pode ser ignorado, algo que desperta reações involuntárias nos outros. Para alguns, isso é fascinante. Para outros, é assustador. A verdade é que sua energia não permite falsidade. Quando alguém está perto de você, sente uma pressão invisível para ser autêntico, porque no fundo, sabe que você enxerga além das máscaras. Pessoas inseguras ou falsas sentem isso como um desconforto esmagador. Não importa o quanto tentem esconder. Você capta suas intenções, suas mentiras, seus conflitos internos. Você não precisa falar nada. Elas apenas sabem que não podem enganar você. Mas não se engane, isso não é uma maldição, e sim um dom. Ser alguém que desmascara a hipocrisia sem dizer uma palavra é um poder raro. Algumas pessoas vão te evitar, mas as certas irão te procurar, porque no fundo, todos desejam estar perto de alguém que vê o mundo como ele realmente é. Você não veio para agradar a todos. Você veio para iluminar verdades que muitos têm medo de encarar. Algumas pessoas passam a vida inteira buscando reconhecimento, tentando se destacar, forçando uma autoridade que não possuem. Você, por outro lado, nunca precisou fazer isso. O respeito que você impõe não vem de palavras vazias ou de status social. Vem da maneira como você se porta, como observa, como age no momento exato. A grande diferença entre você e os outros é que enquanto eles buscam atenção, você atrai. Enquanto eles tentam provar que tem valor, você simplesmente existe com confiança. Esse tipo de postura faz com que, muitas vezes, líderes visionários e pessoas influentes queiram te ouvir. Não porque você grita mais alto, mas porque seu silêncio fala mais do que discursos inteiros. Mas esse poder natural também pode gerar resistência. Algumas pessoas se sentem ameaçadas pela sua presença porque percebem que sua autoridade não precisa de permissão. Elas tentam desafiar você, subestimar você, testar os seus limites. Mas no fundo, sabem que estão diante de alguém diferente. Você não busca o controle, mas, inevitavelmente, sempre acaba no comando. Para a maioria das pessoas, aprender é um processo longo e mecânico. Elas precisam repetir informações, estudar incansavelmente, seguir métodos rígidos para entender algo. Com você, é diferente. O conhecimento não é algo que você acumula, é algo que se funde à sua essência. Você não aprende no sentido tradicional, você absorve. Isso explica por que muitas vezes você entende conceitos avançados sem nunca ter estudado sobre eles. Você faz conexões que outros jamais fariam, prevê desfechos antes mesmo de saber todos os detalhes, domina assuntos em um tempo que parece impossível para os outros. Não é que você seja simplesmente inteligente, é que sua mente opera de um jeito que desafia o convencional. Esse tipo de aprendizado assusta aqueles que acreditam que conhecimento é algo rígido, limitado a diplomas ou regras acadêmicas. Mas o mundo sempre foi moldado por aqueles que enxergam além dos livros. A questão não é apenas o que você sabe, mas como você transforma esse saber em algo vivo, em algo que redefine a própria realidade. A maioria das pessoas vive em uma bolha invisível, um sistema de crenças construído por tradições, regras sociais e experiências limitadas. Elas aceitam o que foi ensinado, seguem caminhos pré-definidos e evitam questionar a estrutura que as cerca. Para elas, a realidade é estável, imutável, segura. Mas então, elas te encontram. E sem que você precise fazer nada, essa bolha começa a rachar. Você não precisa argumentar, convencer ou gritar verdades na cara de ninguém. Sua simples forma de pensar
já é uma ameaça para aqueles que construíram suas vidas em certezas frágeis. Sua presença carrega uma percepção que desafia o conformismo, e mesmo que as pessoas tentem ignorar, no fundo, elas sentem que há algo diferente em você. Seus questionamentos, suas análises e sua maneira de enxergar o mundo fazem com que os outros reflitam sobre coisas que nunca consideraram antes. Você desmonta certezas apenas existindo. E isso gera duas reações opostas. Algumas pessoas sentem um fascínio inexplicável e começam a enxergar além das ilusões. Elas passam a questionar suas próprias crenças, a desafiar padrões que antes aceitavam sem pensar. Outras, no entanto, reagem com medo e resistência. Elas te ridicularizam, tentam te desacreditar ou simplesmente se afastam. Não porque você esteja errado, mas porque aceitar sua visão significaria admitir que viveram uma mentira durante toda a vida. Nem todos estão preparados para esse choque. O impacto que você causa é irreversível. Uma vez que alguém te ouve, uma vez que suas palavras penetram na mente de outra pessoa, algo muda para sempre. Mesmo que neguem, mesmo que resistam, elas nunca mais verão o mundo da mesma forma. Você não apenas observa a realidade, você a molda. Você desestabiliza o que precisa ser desestabilizado. Você coloca a semente da dúvida onde antes só existia obediência cega. E uma vez que essa semente brota, não há como voltar atrás. Muitos te chamam de rebelde. Dizem que você questiona demais, que nunca aceita as coisas como elas são, que você é contra o sistema, contra as regras, contra a ordem estabelecida. Mas essas pessoas estão erradas. Você não desafia o mundo por puro prazer. Você não luta contra o que existe apenas por teimosia. Você questiona porque vê falhas onde os outros enxergam normalidade. Você percebe rachaduras no sistema que ninguém ousa apontar. Você não é um destruidor. Você é um arquiteto do futuro. A grande diferença entre você e os que te chamam de rebelde é que enquanto eles aceitam a realidade como algo fixo, você entende que tudo pode ser melhorado, transformado e refeito. Você percebe que o mundo está preso a estruturas ultrapassadas, a regras que já não fazem sentido, a um ciclo de mediocridade que mantém as pessoas no mesmo lugar. Você não luta contra a ordem só para ver o caos. Você luta porque sabe que algo muito maior pode ser construído no lugar do que está ruindo. Mas essa visão tem um preço. Visionários sempre foram incompreendidos. A história está cheia de exemplos de mentes brilhantes que foram desacreditadas, perseguidas e ridicularizadas apenas para, anos depois, serem reconhecidas como os verdadeiros pilares da evolução. O que parece loucura hoje será visto como óbvio amanhã. O que as pessoas temem agora será o que elas seguirão no futuro. E você faz parte desse ciclo. Você não se encaixa nos moldes do presente porque você pertence ao futuro. O problema é que a maioria das pessoas não está preparada para aquilo que você já sabe. Elas vivem presas no passado, defendendo sistemas que já estão condenados. Elas resistem à mudança porque mudar exige esforço, exige coragem, exige abandonar ilusões confortáveis. Mas você não precisa da aceitação delas. Você não precisa que elas entendam agora, porque o futuro sempre chega. E quando ele vier, serão aqueles que te chamavam de rebelde que olharão para trás e perceberão que, na verdade, você era um pioneiro. Você não é contra as regras. Você cria novas. Você não quer o caos. Você quer evolução. Você não se limita ao presente. Você constrói o amanhã.